Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 13, verso 16. Enquanto o pastor estava falando sobre infância protegida, é interessante como que se protege uma infância? Como que se protege a criança? Né? Se eu digo que eu amo, mas eu não protejo. Se eu digo que eu amo, mas eu não cuido. Se eu digo que eu amo, mas eu não assumo a responsabilidade de preservar essa infância, de promover um ambiente saudável, agradável para ela. Mateus capítulo 13, verso 16, eu quero falar para vocês aqui, nesta noite, sobre algo muito importante dentro do relacionamento familiar, a forma como lidam os cônjuges, a forma como os cônjuges, os cuidadores, esses genitores lidam com seus filhos. Como que nós comunicamos? Então queremos falar sobre uma comunicação que abençoa, que inclui, que integra. O texto que nós vamos ler em Mateus capítulo 13, verso 16, diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Bom, nós estamos aqui dentro desse texto falando da lei da semeadura, o contexto dele vai falar sobre isso, né? Sobre semear. Mas o que eu quero usar aqui é a comunicação. O que sempre atrapalhou e impediu o crescimento de alguém. O livro de Oséias vai nos relatar a dificuldade de compreensão, porque não ouviu, porque não compreendeu. Deuteronômio, o eterno Deus vai instituir o chamado Shema. A palavra Shema é o que exatamente vai direcionar o nome Samuel, ou Shimuel. Shema, ouça, escute, atente. A mãe de Samuel, Ana, ela ouve, ela escuta a Deus, e não somente isso, ela obedece ao Eterno, mas o seu filho também vai praticar essa mesma escuta. Com 5 anos, ele também vai ouvir o Eterno, e ele vai cumprir o que o Eterno Deus determina para ele. Então esse texto está dizendo sobre a importância de eu ouvir, a importância de escutar, a importância de compreender o que está sendo dito. É interessante porque dentro dessa escuta, vai ser trabalhado emoções, vai ser trabalhado reflexos dessa escuta, a forma como eu escuto. É interessante que a família é o lugar onde se desenvolvem esses vínculos que na verdade vão permanecer e vão permear a vida do indivíduo para todo sempre. Cada núcleo familiar é como se fosse uma nação em particular. Se você traz para o Brasil pessoas que vêm da Ucrânia, você vai identificar que o linguajar, a forma de agir, de cultura dele é diferente. Se você traz um nigeriano, você identifica que ele fala, veste, se comunica de forma diferente. Cada família tem um código de lei próprio, formas perceptíveis da verdade e imperceptíveis de se relacionar, de falar, de se expressar. Às vezes somos criados próximos um do outro, mas nos expressamos, nos comunicamos de forma muito diferente. Essa ênfase que cada clã, que cada família, que cada grupo vai se desenvolver,
vai dar a dinâmica, essa dinâmica pessoal, para que nós nos envolvamos nos níveis sociais também. O ser humano, ele é bio, psico e social. De outro lado, nós falamos corpo, alma e espírito. O biológico tem referência, interferência sobre a minha vida. Hoje à tarde, eu e o pastor Luciano conversávamos sobre alguma coisa, sobre o agir de Deus. O agir de Deus é lindo, é maravilhoso. O nosso eterno é o Deus de milagre. É o Deus que pode transformar situações. Eu gosto muito de uma forma que o pastor Jorge Linhares estava outro dia enfatizando uma mensagem. Ele trouxe uma pessoa para cima do altar e ele disse: está aqui, Deus me fez, eu estou próximo dele. Mas agora então, eu vou pecando e eu vou distanciando de Deus. Eu vou distanciando de Deus, distanciando de Deus, distanciando de Deus. Vem Jesus e tem um impacto comigo, mas aonde que eu deixei Deus? Lá. O espiritual comunicou com o meu espírito e o meu espiritual se rendeu, mas ainda tem uma caminhada de aproximação, ainda tem um crescimento cristão de renúncias, de troca de comportamentos, de coisas que eu vou ter que abrir mão. Então, eu encontro com Deus no espiritual, mas o meu comportamento, a minha psique, ela continua muitas vezes doente. Às vezes vamos no encontro com Deus, às vezes no culto somos tocados, na conferência salto somos impactadas, mas saímos daqui com o propósito de transformação, mas continuamos praticando por impulsos, que aí o apóstolo Paulo vai chamar de carnais, que são obras que a carne, que essa consciência tomada do inconsciente, ela vai me dominar. Então tem formas que eu preciso entender que ao eu me socializar na cultura familiar, esses membros vão desenvolvendo esses estados de pertencimento. Lógico que tem conteúdos ruins, perversos, machucados, feridos, que meus pais trouxeram para mim, mas também tem muitos conteúdos bons, agradáveis, valores preciosos, que eu também aprendi com meus pais, e o que vale a pena eu levar para as próximas gerações, o que vale a pena eu trazer para o meu casamento, o que vale a pena eu trazer para o meu relacionamento com meus filhos. Você já observou que nós queremos praticar as mesmas mazelas que às vezes os nossos pais praticaram conosco, mesmo não tendo gostado daquele comportamento? Nós somos forçados por quê? Por uma força psíquica que me domina, e trabalhar isso é uma renúncia que eu, ser humano, preciso fazer. O apóstolo Paulo vai dizer daquela questão do fruto do Espírito e do exercer as qualidades desse fruto. Se eu quero a longanimidade, eu que tenho que praticar. Se eu quero a bondade, eu tenho que praticar. Se eu quero a mansidão, eu tenho que praticar. Se eu quero o domínio próprio, eu tenho que praticar. Eu vou ter um excelente parceiro que não me desampara. O Espírito Santo de Deus, ele aperfeiçoará a boa obra que ele começou, mas eu preciso me dispor para esta obra. A família é a base da sociedade encarregada de produzir esses valores, organizar esses valores dentro de mim. Desta forma, queridos, eu quando me dou para esse estudo da transgeracionalidade, o que é isso? É exatamente o conteúdo das gerações anteriores. Eu vou entender porque padrões familiares estão se repetindo,
Por que que o meu pai separou, eu separei, meu tio separou, o irmão do meu pai separou, e nós levamos muitas vezes para o âmbito espiritual e dizemos é maldição hereditária. Carregamos isso para o espiritual e esquecemos dessa consciência psíquica que me segue. O que foi, na verdade, que levou o meu bisavô a trair a minha bisavó? O que foi que levou o meu avô a repetir o comportamento dele? O que levou o meu pai a repetir o comportamento do meu bisavô e do meu bisavô? Eu preciso identificar quais foram os erros dele e me propor a não mais praticá-los. Quebrar uma, entre aspas, maldição, não é simplesmente jogar para Deus algo. Irmã, você vai no culto hoje, se Deus quiser, pastor. Filho, você precisa parar de fumar. Se Deus quiser, um dia eu paro. Lógico que Deus quer que eu vá ao culto. Lógico que o Espírito Santo quer que eu pare de fumar. Lógico que Deus tem um projeto maravilhoso para o meu casamento. Lógico que Deus tem um projeto magnífico para a minha família. Mas eu estou predisposto a mudar o comportamento. Eu estou predisposto a cooperar com a bondade de Deus na minha vida. Por quê? Porque nós estamos falando sobre fenômenos de lealdade, fenômenos de valores, de mitos, de ritos, de legados. E esses fatores são considerados como uma força invisível. A gente recebe no consultório alguém com uma história totalmente assustadora. E quando você vai ver, a história do pai, da mãe, foi exatamente daquela forma. Mas aquela pessoa não se percebeu que o fato dela ter criticado, ter condenado, ter rejeitado, excluído o comportamento dos seus pais. Preste atenção, se eu for bater uma foto da igreja aqui agora, eu preparo a minha máquina, os irmãos irão sair nessa foto? Há uma possibilidade da igreja estar sendo registrada aqui? Não, porque o meu celular está direcionado em outro local. Se eu quero bater uma foto desta igreja, eu preciso focar aonde a igreja está. Significa que aquilo que eu foco é o que eu deixo registrado na minha mente. É aquilo que eu vou lembrar. Se eu foco somente os comportamentos ruins que me feriram, é exatamente isso que eu vou reproduzir. É exatamente esse comportamento que eu vou dar. E é o que mais encontro a pessoa dizendo, nossa, graças a Deus eu consegui perdoar minha mãe. Mas por que você continua agindo exatamente da mesma forma que ela agia com você? Da forma que você não gostava, você continua agindo com seus filhos ou com o seu esposo. Então, ou seja, o perdoar é dar a perda, é deixar essa perda para trás e procurar então um novo modus operandi, uma nova forma de comportamento. Então esses padrões, por quê? Porque cada família traz. Olha só para você ver, quando eu olho para uma pessoa, gente, essa pessoa não está sozinha. Se eu olho para uma árvore, eu não vejo só uma folha, eu não vejo somente um fruto. Eu preciso entender que essa árvore, ela tem raízes, e as suas raízes também estão infestadas, muitas vezes, de micróbios que também estão se alimentando dela. Então, quando eu olho para o Miguel, existe atrás do Miguel a ideia cartesiana. René Descartes, ele trouxe uma ideia mecanicista. Ele olhou para o relógio e disse, olha, cada peça é individual. E ele disse, penso, logo existo. E isso foi a máxima da cultura, foi a máxima da finança, foi a máxima da política, da educação. A formação foi isso. E aí vem Freud e diz, calma aí,
Eu existo antes de eu pensar. Porque se eu estava num ventre, alguém me deu emoções para aquilo. O marido se relacionou com a mulher, e como que essa criança foi gerada? Ela foi fruto de prazer. Quantas mulheres tiveram um filho e se frustraram porque não vão poder ter a sua formação superior? Vão ter a sua carreira profissional interrompida. Quantos filhos trazem um legado sobre as suas costas de ouvir, na hora da confusão, o pai dizer: eu só casei com você, você sabe muito bem, porque você não tomou cuidado e engravidou. Então essa criança, ela entende o quê? Que ela não é bem-vinda, que ela é a desgraça deste relacionamento, da infelicidade do casamento dos pais. E você vai desenvolver dentro disso complexos. Esse legado, esse mandado, ele vai transitar entre gerações de maneira inconsciente. E é por isso que o eterno Deus, ele fala: trabalhe entre vocês uma comunicação que pode abençoar. Um nível de comunicação, de relacionamento, que vai além de níveis tópicos. Ou seja, o meu problema maior é que eu quero observar comportamentos. Em relação aos filhos, se os filhos escolhem algo errado, o pai vai logo criticando, condenando, indo contrário, ofendendo aquela pessoa, desmoralizando, desqualificando. Você não sabe nem tomar uma decisão, você não sabe nem o que está fazendo, você não faz nada direito. O que eu vou esperar de você? Então, em uma comunicação, a identidade precisa ser mantida. É tão interessante essa coisa da comunicação, que geralmente, às vezes eu brinco, eu pergunto para alguém assim: se sua mulher te deixar, o que você faz? Né? Eu bebo, se minha mulher me deixar, eu bebo. Você tem que observar a comunicação, parar e observá-la. Se minha esposa me abandonar, eu vou correr atrás da minha ex. A minha esposa já se prepara para me bater. Eu falo: calma, se você me deixar, minha ex é você. Não tem outra, não é outra. Então a comunicação, você primeiro precisa buscar o quê? Espera aí, o que eu estou ouvindo? O que essa pessoa está dizendo? Será que eu estou parando para ouvir, entender o que está sendo dito? Ou eu estou simplesmente criando um julgamento baseado nos meus desejos, na minha aflição, na minha ansiedade? Casamentos se destroem por níveis financeiros, por níveis sexuais, por atividades familiares, por estudos. Por quê? Porque nós estamos falando de níveis tópicos. Uma comunicação, ela precisa estar carregada de valores que construa. A comunicação é o local onde podemos definir se queremos estabelecer um legado de bênção ou um legado de maldição. É na comunicação que eu libero meus filhos para serem abençoados ou não. É na comunicação que eu libero uma bênção para minha esposa ou uma maldição para o esposo. Nós precisamos entender que a percepção de alguns é diferente da outra. Tem pessoas que é mais visual, pessoas que gostam de toque, pessoas que gostam de ouvir. Eu preciso saber a linguagem do outro. Eu preciso saber separar a identidade do comportamento, o ser do fazer.
Às vezes a mulher, ela está fazendo uma comida, ela queimou aquilo, e o marido fala, você não faz nada que é certo. E ela pensa, miserável, eu arrumo a casa, eu cuido dos filhos, eu lavo roupa, ele não valoriza nada do que eu faço. Foi exatamente o que ele falou, você não faz nada do que é certo. Então nós precisamos separar esse fazer do ser. Você é louca? Você é doido? Você é um irresponsável. Será que não seria melhor você mostrar a irresponsabilidade e o que a pessoa está errando? E começar com uma comunicação mais participativa? Por que não começar com elogio? Por que não começar exaltando as qualidades? Minha filha, eu tenho muito orgulho de você. Você é uma filha muito especial. Meu filho, você é um filho encantador. Eu te amo. Porém, todavia, esta coisa aqui que você está fazendo, o que você acha? Você não acha que precisa ser feito de outra forma? Que tal a gente tentar fazer desta maneira? Por que nós já vamos logo acusando, destruindo, desconstruindo aquela pessoa? Talvez o pai dele fazia isso com ele. Quase certo que sim. E ele detestava isso, mas ele vai repetir exatamente. Palavras são sementes. Nós temos um princípio infalível. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É um absurdo porque alguns orientadores de família, às vezes até na igreja, alguém dizendo, olha, o sexo começa pela manhã, é quando você levanta, que você trata bem a sua esposa. Isso é de uma maldade imensa com o comportamento humano e com o valor do outro. Então, quer dizer, se eu quero obter benefícios, eu dou, e no momento que eu não quero, eu não dou. Ele não começa de manhã, ele precisa ser mantido sempre. Ele começou no dia que você olhou para a sua esposa, no dia que você olhou para essa namorada, que você se encantou por ela, no dia que você olhou para esse homem, que você se encantou por ele. E aí, então, a partir desse momento, é estabelecido esse vínculo dessa relação. O inimigo, ele vai afastar o casal da comunicação relacional e manter esse casal focado nas comunicações tópicas. Dessa forma, nós vamos afligir um ao outro com palavras, com ofensas. Lembre, querido, a sua luta não é contra a carne ou sangue. Então foque em abençoar o seu parceiro, a sua parceira, foque em abençoar os seus filhos, libere palavras de bênção para eles, libere palavras de amor, palavras que os inclua. Eu lido muito com casais, assim também como eu lido com pessoas individuais, mas é muito interessante que, às vezes, o marido está falando alguma coisa na terapia, aí a mulher fica assim, e aí ele fica assim, o que foi? O que você está balançando aí? Aí ela fala assim, eu, hein? Você é doido? Nada. Amor, eu vou fazer tal coisa. Então, ou seja, gestos, a comunicação, olha só para você ver que interessante, ela só é 7% verbal. O que você fala, eu só vou ouvir 7%. 38% ela é vocal, incluindo o tom de voz. Incluindo o tom de voz. Olha só,
55% não verbal, incluindo gestos, expressões faciais e posturas interpessoais. Olha para você ver o quanto que isso é importante. Tem uma coisa muito interessante: aquilo que precisa ser dito, tem que ser dito. Então não tem essa coisa de que eu pensei que eu tinha dito isso para você. Quando? Um grande nome das igrejas adventistas estavam fazendo um casamento, aquele argentino que falhou o nome, já deve ter falecido já, falhou o nome dele agora. Ele estava fazendo uma núpcia de, núpcia não, 50 anos de casado, né, bodas de ouro, né, e ele virou para a mulher e disse: minha irmã, você deve estar muito feliz, 50 anos nesse casamento. Ela virou: sendo amada? Ela disse: não. Ele disse: como não? 50 anos casado com esse homem, quer dizer que ele não disse que te ama? Ela disse: nunca disse. Ele disse: mentirosa. Ela disse: você nunca disse que me ama. Eu disse. Ela disse: quando? No dia que nós casamos. Então, ou seja, se eu não disse, então eu disse. Nós precisamos comunicar, porque quando lidamos com essa mensagem relacional, removemos as ciladas, evitamos dor. Se nós nos preocupamos mais com o que o outro está ouvindo, se nós nos preocuparmos mais com que a forma que eu estou invadindo esse coração e essa percepção, e eu começar a partilhar do que a outra pessoa acabou de ouvir. É interessante que esses dias eu falei uma coisa para minha esposa, e quando eu terminei, ela virou as costas e disse assim: ok, eu entendi. Aí eu peguei, fui atrás dela, eu falei: amor, só um minutinho, me perdoa da forma como eu falei, eu não sei como você entendeu, e isso é a comunicação com feedback, né? Eu não sei como você entendeu, mas você poderia me explicar que forma que você ouviu? Ela disse: não precisa dizer nada, eu já entendi tudo. Aí eu fiquei: meu Deus, ela entendeu o quê? Aí eu falei: não, então por favor, me diga o que eu te disse. Ela: para que eu preciso dizer? Eu falei: amor, por favor, me dá a oportunidade de consertar se eu errei, e eu tenho certeza que eu errei. Quer dizer, eu nem sabia o que ela tinha entendido, mas eu já fui logo me preparando. Eu tenho certeza que eu errei, me dá o prazer, o direito de consertar. Aí ela falou: isso, eu falei: eu não falei isso, mas eu também não ia falar essa besteira para ela, e tomara que ela nem esteja ouvindo. Quando ela terminou de falar, eu falei: não, meu amor, então me perdoa, eu me expressei errado, você me desculpa, deixa então eu falar para você da forma correta. Então, ou seja, quando resolvemos o problema relacional, os problemas tópicos, eles vão desaparecer. Por quê? Porque nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos o que o outro está sentindo, de ouvir a versão do outro, não importa o que o outro vai falar. Tem uma fala muito bonita de Voltaire, que eu até escrevi ela aqui. Voltaire, ele diz assim: posso não concordar com as palavras que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Olha só, é terrível isso, porque o marido começa a falar uma coisa, a mulher fala: não é isso que eu estava te falando, você não está entendendo. E aí o marido vai falar, a mulher vai falar, o marido já começa a levantar a voz, falar. Então o que Voltaire está dizendo? Espera aí, escuta, dá para o outro o direito de falar. O que minha mulher vai falar até babar pelo canto da boca? Não tem problema, ela vai descarregar, vai fazer uma catarse.
E aí pronto, você está com um campo bom na mão para trabalhar depois, porque você vai ter ouvido tudo que ela tem para dizer, e você às vezes, na hora que você vai explicar, ela fala, agora não, por favor, tá? E você precisa esperar o tempo dela, aguardar o tempo dela. Uma audição eficaz, ela não deve ser punitiva e nem marcada pelas acusações. Uma audição eficaz, ela precisa ser inclusiva. Então, Romanos capítulo 12, verso 15, alegre-se com os que choram, com os que se alegram, e chora com os que choram. Nós precisamos entender que isso vai nos levar a uma facilidade de relacionamento, é uma facilidade de tratarmos e melhorarmos essa comunicação em casa. Uma atitude empática, ela precisa ser trabalhada. Querido, quando falamos de empatia, tem um texto muito bacana de Salmo 113, versos 5 e 6, que o autor chega a dizer com ceticismo: quem é como o Senhor nosso Deus que reina nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e a terra. Eu tenho um Deus empático. Filipenses capítulo 2 vai dizer que esse Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas ele se fez carne, habitando no nosso meio, ele se fez homem. Se fazendo homem, ele vai ser mais empático ainda, e morrendo, ele vai ser mais empático ainda, buscando a pior, mais degradável das mortes, a morte de cruz. Isso significa, por que então que eu não posso ser empático com a minha esposa, com meus filhos, com o meu marido, com meus pais? Por quê? Por que não ouvi-los? As pessoas só te ouvirão se você as ouvi-las. As pessoas só te seguirão se você segui-las. Compreender o que o outro está dizendo é muito importante. Uma escuta ativa e empática. Não se precipitando com interpretações. Não cortando o outro, não interferindo o outro. Porque nós, na verdade, somos carregados de símbolos. O nosso comportamento é carregado de símbolos. Nós, psicoterapeutas, nós estudamos as pessoas, até mesmo pelas expressões, a forma como ele se põe, a forma como ele senta, a forma que uma mulher mexe no cabelo, a forma que você, às vezes no consultório, a pessoa abraça uma almofada e começa a falar de um determinado assunto. E você está ali observando, atento a detalhes, porque nós somos carregados de símbolo. Então, nós precisamos entender claramente que essa escuta empática, ela precisa ser trabalhado na nossa vida. Então, antes de contar a sua versão sobre algum assunto, antes de discordar, antes de se defender, tente primeiro entender o que ela, ou o que ele ouviu, ou o que o seu filho está dizendo. Por quê? Porque aqui nós vamos finalizar. Existe uma coisa muito interessante. Hoje, conversando alguns assuntos com o pastor Luciano, e a gente tem muito disso acontecendo nas nossas vidas. Os filhos vão crescendo naturalmente, vão ficando sábios, vão ficando inteligentes, vão ficando espertos, vão se informando, e eles vão saindo da forma, e eles vão passando a ter dialética, e eles querem o seu lugar, e eles querem defender o seu lugar. E aí muitas vezes,
começamos a roubar a identidade dos nossos filhos, porque já roubávamos a identidade dos nossos cônjuges. Um filho que ouve o pai dando para a esposa uma boa escuta, um bom lugar. Um filho, uma filha que ouve uma mulher dando para esse pai uma boa escuta, um bom lugar. Esses filhos, eles vão encontrarem nesse pai e nessa mãe posição de honra e de autoridade, e eles vão dar para esses pais esse lugar de honra e de poder da fala. O problema é que quando começamos a entender nos nossos pais que eles não sabem o que estão fazendo, que eles não devem agir dessa ou dessa forma. Mas aonde que ferimos dessa forma, Miguel? Quando muitas mães estão brigando com seus maridos, que vão lá para as filhas falar mal do marido. Quando muitos maridos brigando com as suas esposas vão lá para os filhos falar mal da sua esposa, enfraquecer a pessoa da mãe ou a pessoa do pai. Numa briga, a mulher ofende o marido ofende a mulher. Então temos essa quebra. Isso psiquicamente vai para a cabeça dos filhos, e os filhos vão crescendo nessa quebra de honra. Esse ciclo de desonra vai sendo instalado. Esposo desonra a esposa, esposa desonra o esposo, filhos desonram pais, e assim segue. Precisamos entender que quando rompemos a capa de autoridade, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Quando a desonra se instala também um processo de destruição na nossa família. Quando os filhos, eles olham para o pai, que o pai ouve a esposa, juntos sentam e tomam decisões juntos. Inclui os filhos nesse legado de bênção. A decisão é dos pais, eles participam, os filhos, das decisões, e ambos. Nós temos uma coisa chamada de triangulação em lares, chamado de lares, não existe, tá? Não faz mais essa palavra dizer lares desestruturados. Não existe lares desestruturados. Existem lares disfuncionais. Às vezes até um lar desestruturado que você está pensando é uma estrutura que se entende, mas disfuncionais existem. Mas existe um comportamento de triangulação que o filho faz o quê? Ele vai na mãe e diz: mãe, deixa eu sair, deixa eu ir na casa de fulano jogar. Aí a mãe fala assim: não senhor, você não fez o seu para casa, você não fez o dever, você não lavou as vasilhas, você não limpou a casa, você não arrumou seu quarto. Ele vai para o pai e diz: pai, deixa eu ir em tal lugar. O pai fala: beleza. Um lar de fronteiras rígidas, isso nós estamos falando de emaranhamento. Um lar de fronteiras rígidas, aonde funciona, esse marido, ele diz: só um minutinho, filho, você já conversou com sua mãe? Já. E o que ela falou? Ah, ela falou que eu posso. Beleza, você deixa então eu confirmar com ela? Você deixa eu confirmar com ela? E aí pronto. Então filhos, eles fazem isso por quê? Porque eles veem que os maridos não se respeitam, não tem honra entre eles, não tem lugar, por isso que eles usam isso aí, eles usam essa triangulação. Por quê? Porque o legado de honra foi quebrado. Quando o filho sabe psiquicamente que aquilo sempre existiu, ele chega para a mãe: mãe, eu posso ir? Não, filho. Ah, mãe, é verdade. Ok, tranquilo, beleza. Pai, eu posso? Não, filho. Ele sabe. Por que não? Porque tem algo a fazer. Porque a honra foi instituída. A honra foi instituída. Então nós precisamos romper na área geracional esse ciclo de desonra que foi instalado nas nossas gerações,
Precisamos quebrar esse ciclo de desonra que se instalou na nossa família. Isso é proteger criança. A criança, ela é protegida pedagogicamente. Nós trabalhamos no consultório a máxima da pedagogia, como a criança na escola. Que letra é essa, filho? Letra A. Que letra é essa? A. Qual letrinha que é essa daqui? Letra A. Ah, tem o A, mas tem essa outra aqui que é o AN. Então você vai mostrando para ele as variações. Então a forma é o quê? Repetir, repetir para consolidar. Então a criança, ela vai, eu estava dizendo para o pastor hoje, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, permissivo a muitos ídolos, sai 40 anos no deserto, querendo adorar outros ídolos. O Eterno fala: peraí, fecha eles na Babilônia para eles poderem aprender a me adorar. 70 anos na Babilônia para poder criar uma metodologia de repetir, repetir, consolidar para mudar a mentalidade. Então, pais, a maneira de eu proteger os meus filhos, proteger uma infância, proteger as outras gerações, é mudar a partir de agora, é começar a trazer esses princípios no respeito, na inclusão, no valor do outro, no valor da esposa, no valor do esposo. Os filhos precisam ver essa troca de amor, de olhares. O marido virar para a esposa e dizer para ela: meu amor, eu te amo, você é uma pessoa encantadora, Deus abençoe a sua vida, porque você tem me ajudado a construir a nossa família. Pastor, eu não posso falar isso para minha mulher, porque ela está... Quem mandou você escolher ela? Não foi Deus que te deu, foi você que escolheu. Você escolheu errado, foi. Então muda o seu comportamento e começa a valorizar ela, que ela também vai te valorizar. Pastor Luciano, obrigado, querido.